Olá, meu nome é Marislane de Araújo Veras, sou da turma 2018.2 do quarto período. Então, eu irei falar brevemente da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dos PCNs, né, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, e da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Vou começar falando da LDB. A LDB é a lei que estabelece as diretrizes e bases para o Sistema de Educação Nacional, e ela é considerada como a Carta Magna da educação brasileira. E ela serve, né, para organizar e regulamentar a estrutura e o funcionamento do sistema educacional, tanto da rede privada, né, quanto a rede pública, e de todos os profissionais da educação de todo o país. E qual a sua importância? Então, ela é de extrema importância porque ela tornou o ensino básico, que é o infantil, né, o fundamental e o médio, obrigatório. Determinando, a implementação de uma base nacional comum para o currículo escolar, respeitando as diferenças, regionais, culturais. Ela também dividiu melhor as competências entre as esferas governamentais, também estimulou novas modalidades de educação. Ou seja, ela serve para definir a organização da educação brasileira. Agora eu vou falar sobre os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Ele é um documento, né, de orientação ao cotidiano escolar. Ele é o ponto de partida, né, docente. É por ele que o professor vai se orientar para a prática educacional. Tanto a rede pública quanto a rede privada, eles adotam esses parâmetros, porém eles não são de caráter obrigatório. E ele serve como referência comum para a formação escolar no Brasil, sendo capaz de indicar o que deve ser garantido a todos os alunos, mesmo com as condições socioeconômicas desfavoráveis ou realidades totalmente diferentes. Então, ela serve, né, para orientar a prática docente, tanto da rede privada quanto da pública, e assim garantir, né, uma educação de qualidade. Então, a BNCC ela é um documento de caráter normativo e define o conjunto orgânico e progressivo que todos os alunos devem ter durante as etapas e as modalidades do ensino básico, que é o infantil, fundamental e médio, de modo, né, que nesse ensino todos os seus direitos de aprendizagem e do seu desenvolvimento sejam assegurados. Ao longo da educação básica, as aprendizagens ditas essenciais pela BNCC, elas devem concorrer para assegurar, né, o desenvolvimento de 10 competências aos alunos. A primeira competência, o conhecimento. Nessa competência deve valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Na segunda competência, que é pensamento científico, crítico e criativo, nessa deve exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criatividade e criticidade. Na terceira, repertório cultural, deve valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. Na quarta, é a comunicação, onde deve utilizar diferentes linguagens. E na quinta, cultural digital, que deve compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Na sexta, é trabalho e projeto de vida, onde deve valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências. A sétima é a argumentação, onde nela deve argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. A oitava, o autoconhecimento e autocuidado, onde nessa deve conhecer, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se dela. A nona é a empatia e a cooperação, onde nesta deve exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. E por último, é a responsabilidade e cidadania, onde nessa deve agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade
e determinação. Podemos concluir, né, que todas elas são essenciais, porque todas têm o objetivo de realizar o desenvolvimento da pessoa para o exercício na cidadania e também para a qualificação do trabalho. E é isso, espero que tenha gostado. Concluindo, a LDB ela é a principal legislação na educação brasileira. Os PCNs, por sua vez, eles não são obrigatórios para o currículo já a BNCCE,